Olá, tudo bem, pessoal? Pois é, o nosso bate-papo tem sido sobre letra e fonema. Conversamos um pouquinho também sobre vogais, não é isso? Consoantes, encontros vocálicos, né? E dentro dessa ideia, vamos continuar falando sobre as vogais, tá? Então, nós vimos que lá nos encontros vocálicos, né? Encontros vocálicos, nós temos os ditongos, vou colocar lá, ditongos, né? 2, os hiatos e os tritongos, certo? Ditongo, hiato e tritongo. Só para relembrarmos, né? O que são os ditongos mesmo? Encontro de duas vogais na mesma sílaba, não é? Exemplo. Gente, eu sou movida a exemplo. Aliás, a gramática, né? A gramática é movida a exemplo. Então, vamos supor, a que série você pertence? Você está cursando qual série agora? Né? Ah, eu estou no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono. Tem gente que diz nono anos e não séries, né? Mas vamos colocar série. Ó, série. Tá vendo? Separei sílabas. Série. O I e o E ficaram na mesma sílaba. Por estarem na mesma sílaba, ó, aqui nós temos um ditongo. Ótimo, que bom que você lembrou. Hiato, duas vogais que estão juntinhas, vamos pegar aqui, ó, juntinhas, mas quando eu separo a sílaba, uma fica de um lado e outra fica do outro. Exemplo de um hiato. Rainha. Olha só, a palavra rainha. Rainha, né? A gente não fala rainha. Se você parar, rainha. Nossa, até parece outra língua, né? Rainha, né? Não, é rainha. Então, ó, uma vogal está aqui, a outra vogal está aqui. Então, nós chamamos isso de hiato. E o tritongo, encontro de 3 vogais na mesma sílaba, né? Exemplo. Paraguai, tá? Aqui, ó, Paraguai. 1, 2, 3. Então, aqui nós temos um tritongo. Lembram-se das duas verdades ditas já sobre separação de sílabas, sobre essa questão de vogal, tudo junto, misturado? Primeira verdade, não existe sílaba sem vogal. Não existe sílaba sem vogal, como você pode ver aqui claramente. Nenhuma das sílabas, né, deixam de ter vogal. Qual é a outra verdade? A outra verdade é que quando eu tiver duas ou mais na mesma sílaba, eu não posso dizer que as duas são vogais. Eu vou dizer que uma delas é semivogal e a outra é vogal. Então, por exemplo, ó, aqui, esse E tá sozinho, não é? Ele é vogal? É vogal, professora, porque só tem uma. E não tem sílaba sem vogal. Agora aqui eu tenho duas, eu tenho o I e o E, para tudo. Se eu tenho o I e o E, um deles tem que ser semivogal e a outra tem que ser vogal. A vogal é a mais forte, semivogal sempre é a mais fraca, tá? De novo a dica, a vogal é a mais forte, semivogal é a mais fraca, tá? Então, na palavra série, qual que é mais forte? É o I ou o E? Vamos falar de novo? Série. O E é mais forte. Então, se o E é mais forte, o E é a vogal.
E o I, professora? O I é a semivogal. Vou ficar desse ladinho para você ver melhor aqui, tá bom? Ó, série. Ó, série. Ó, o I, você passa rapidinho pelo I. Então, repito, o I é mais fraco, ele é semivogal. O E é mais forte, é a vogal. Na palavra rainha, só tem o A sozinho, então o A é vogal. E o I está sozinho, não está? Ele é vogal. E o A está sozinho, então ele é vogal. Certo, gente? Na palavra Paraguai, o A é mais forte, não é? Ó, se o A é mais forte, o A é vogal. E o U? Semivogal. E o I? Semivogal, tá? Então, eu só tenho uma vogal na sílaba. E as outras são o quê? Semivogais. Então, prestem bem atenção nessa minha fala agora. Agora que você entendeu que se tiver uma única vogal na sílaba, repito, sempre será vogal, tá? A professora está sendo repetitiva. Não, é para te lembrar. Está sozinha, é vogal. Tenho duas ou mais, nós não podemos ter duas vogais na mesma sílaba. Uma só é vogal, a outra tem que ser semivogal. A mais forte é vogal e a mais fraca é a semivogal. Então, olha só. O que eu falei para vocês há pouco sobre ditongo? É isso que eu quero que você veja. Vou escrever atenção. Atenção. Ditongo. São duas vogais na mesma sílaba. Isso aqui você já sabe. Só que existe, portanto, o ditongo chamado de crescente e o ditongo chamado decrescente. Qual é a diferença entre um ditongo crescente e decrescente? Quando você tiver essas duas vogais, a semivogal vier antes da vogal, você tem o chamado ditongo crescente. Quando a vogal vier antes e a semivogal depois, nós temos a chamado o quê? Ditongo decrescente. Entenderam? Não entenderam? Então, ó, vamos falar da palavra série de novo? Vou colocar a palavra série aqui, ó. Série. Nós nos separamos agora há pouquinho essa palavra série. E nós não vimos que o I é uma semivogal e que o E é uma vogal? Por quê? Porque esse aqui, ele é fraco e esse é forte, tá? A semivogal não veio antes, depois não veio a vogal. Isso não é um ditongo? Então, esse é um ditongo crescente, tá? Simplesmente porque a semivogal veio antes. Agora, se eu tivesse a palavra pai, vou colocar aqui do lado pra gente, pai. Ó, a palavra pai. Tá vendo? Pai. Eu separo a palavra pai, pessoal? Eu separo pai. Não separo. Ela só tem uma única sílaba, né? Não se separa. Pai. Quem é mais forte? O A ou o I? Pai. Pai. A. Ai. O I, ele cai, tá vendo? Ó, o A, ele é forte. Se o A é forte, então esse A é a vogal. E esse I é a semivogal. Desta maneira, quem veio primeiro não é a vogal? Depois não veio uma semivogal? Não são duas vogais na mesma sílaba? É ditongo. Tá juntinho? É ditongo. Só que a vogal veio antes da semivogal, então é chamado de ditongo decrescente.
Se a semivogal vier antes, é um ditongo crescente. É isso, pessoal, tá? E o tritongo tem regrinha? Claro que tem, tá? No tritongo também tem regrinha. E colocarei a observação aqui, ó, o tritongo. Para ser um tritongo, você vai perceber que existe uma sequência específica. Que sequência é essa? A sequência é uma semivogal, mais vogal, mais semivogal. E por que, professora? Quantas vogais mesmo eu posso ter na mesma sílaba? Uma apenas, tá? Uma apenas. Então, quando nós colocamos lá a palavra Paraguai, vou repeti-la aqui, ó. Paraguai. Desse ladinho aqui, ó. Paraguai. Ó, vogal e vogal. Uma, duas, três. Tri. Paraguai. Paraguai. Você não fala Paraguai, então o I não é forte. Você não fala Paraguai, você fala Paraguai. Então, o A é uma vogal porque é a mais forte, não é? Mas antes dela vem o quê? Uma semivogal e depois também vem aqui uma semivogal. Veja que é a sequência perfeita para o ditongo. Ó, sequência perfeita para o tritongo. Semivogal, mais semivogal. Bonitinho. Tá claro? Perfeito. Então, ó, respira para a gente falar de encontros, tá? Consonantais. Estamos falando de encontro, né? Encontros de letras, né? Então, já vimos o que é um ditongo crescente e decrescente, o que é um tritongo, né? O que é um hiato. E você já entendeu o que é uma vogal e o que é uma semivogal. Então, agora, pegar todos os nossos gizes coloridos, né? Porque você merece giz colorido. E vem aqui com a professora nesse quadro agora, para a gente pensar. Se nós temos vogais que se juntam, nós também temos consoantes que se juntam, concordam? Então, vamos colocar aqui, ó, encontros consonantais, tá? Encontros consonantais. Existem encontros vocálicos, então também existem os encontros consonantais. Antes de verificarmos, eu coloquei um texto aqui para nós, de Estanislau Ponte Preta, bem bacana. Eu gostaria que primeiro você me ouvisse aqui numa explicação, tá? Se vogais se juntam, consoantes também se juntam, tá? Isso significa o quê? Que existem nomenclaturas, classificações? Existem, né? Então, nesse texto, você está conseguindo enxergar aí direitinho esse texto? Está? Então, se você não está, eu leio para você a palavra, tá bom? Então, quando eu vejo aqui encontro de consoante, vou pegar a palavra lá, surpresa. Ó, tô tirando aqui, ó, surpresa. Vamos escrever a palavra aqui, surpresa. Na palavra surpresa, existe alguma recorrência de duas consoantes que estão juntas? Existe? Ó, aqui tem o R e o P, mas nós temos também o quê? O P e o R, não é isso? Então, nós temos encontros consonantais. A gramática diz assim, ó, que os encontros consonantais, eles podem ser chamados, vou pegar aqui, encontros consonantais perfeitos e encontros consonantais imperfeitos. O que são encontros consonantais perfeitos? É quando você separa uma palavra e o encontro dessas consoantes, né, fica dentro da mesma sílaba. Então, olha só, quando a gente separa a palavra surpresa, vou separar aqui, ó, surpresa. Não é assim que se separa?
Veja, por exemplo, que quando eu separei, o P e o R, eles ficaram na mesma sílaba, não ficaram na mesma sílaba? Então, ó, esse encontro de consoantes, ele é perfeito, né? Vou colocar aqui, ó, sur, pre, za, ó, deixar bem destacado aqui, ele é perfeito. Eu separei e ficou na mesma sílaba. Quando você tem encontro entre consoantes ou deconsoantes, e quando você separa a sílaba, cada uma fica de um lado, significa que eu tenho um encontro consonantal o quê? Imperfeito. Exemplo, a palavra apto, ó, eu separo assim, ó, apto, não é? Apto. O P ficou aqui e o T ficou do outro lado. Então, é um encontro, né, de consoantes, mas é um encontro imperfeito, porque eles ficaram em sílabas diferentes. Ó, sílabas diferentes. Por ficarem em sílabas diferentes, é que nós falamos que ele é imperfeito. E nesse caso, nós falamos que ficaram em sílabas, quer dizer, na mesma sílaba, né? Vamos colocar aqui. Na mesma sílaba. Aqui, diferentes. Certo, pessoal? Terminamos? Não, nós não terminamos. Nós ainda vamos falar dos dígrafos, que são extremamente importantes. Tá bom? Daqui a pouquinho.